Na última terça-feira, 10 de novembro, o pastor Natanael Santos, da Assembleia de Deus, foi detido e levado para a delegacia, em Coroatá, no Maranhão, por realizar um culto em uma das ruas da cidade. O culto estava sendo realizado nas proximidades do Fórum de Justiça do município, quando, segundo testemunhas, a juíza Anelise Nogueira Reginato, titular da primeira vara da comarca de Coroatá, reclamou do volume da pregação e pediu ao pastor que diminuísse. Uma irmã também participava do culto, cantando. O pastor Natanael atendeu ao pedido da juíza, porém ela alegou que o mesmo estava aumentando o som novamente e chamou a polícia para conduzir o pastor e a irmã da igreja à delegacia. O ocorrido acabou gerando grande revolta entre os cidadãos e autoridades de Coroatá, levando uma multidão às ruas para protestar por liberdade de expressão e de culto. Nós estamos em uma mobilização, uma passeata pacífica, para dizer que o nosso pastor Natanael Diogo foi preso na noite de ontem após realizar um culto de rua. Então, nós estamos se dirigindo ao fórum e vocês podem ver na imagem a mobilização da Assembleia de Deus. A Igreja de Deus não vai parar de anunciar o Evangelho. A Igreja de Deus tem liberdade de anunciar a palavra de Deus nas ruas. Bem, meus queridos, nesse momento nós estamos aqui diante da sociedade, nessa manifestação pública. Ontem o nosso pastor Natanael Diogo estava dirigindo um culto aqui nesta residência, quando eles foram abordados pela polícia, foi levado uma caixa de som amplificada e, segundo o que a gente ouviu, é que a irmã Rosinha estava cantando sem microfone. Então, ela foi levada detida juntamente com o nosso pastor. Nesse momento, nós temos o apoio da nossa Convenção Geral do Estado. O pastor Pedro Aldir mandou dizer que está com todos os advogados prontos à disposição da Igreja Assembleia de Deus, aqui de nossa Coroatá. Também ele designou um advogado da CEADEMA, já está conosco, o pastor Lemuel. No dia seguinte ao episódio, a senadora Elisiane Gama, do Partido Cidadania, publicou um vídeo em suas redes sociais, informando que entrou com um pedido ao Conselho Nacional de Justiça para pedir o afastamento da juíza Anelise Nogueira. Traz indignação a atitude dessa juíza de Coroatá, que prendeu arbitrariamente um pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus, porque estava realizando um culto. A juíza fere aquilo que está preconizado na Constituição Federal. A juíza fere aquilo que está preconizado nos atos da magistratura brasileira, do Conselho Nacional de Justiça. O pastor estava exercendo a sua função enquanto homem de Deus, enquanto um pastor no evangelismo. O nosso país tem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. A Lei 9.459 é clara. Quem atrapalha uma manifestação religiosa é passível de prisão. E a juíza atrapalhou. Nenhum cidadão está acima da lei. É por isso que eu pedi no CNJ a abertura de um processo disciplinar para o afastamento dessa juíza. Nós não podemos aceitar uma atitude dessa natureza. E eu, como senadora do meu país, senadora da minha igreja, Assembleia de Deus, eu não vou aceitar uma situação dessa. O pedido foi encaminhado. A juíza precisa respeitar a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus no Brasil e todas as igrejas cristãs do nosso país. A Igreja Evangélica vai continuar firme, forte, imbatível na defesa do Evangelho e em levar as boas novas do Evangelho aonde ela estiver. E não é nenhum juiz e não é ninguém que vai calar esse nosso direito. Na quinta-feira, dia 12, o deputado federal Marco Feliciano utilizou suas redes sociais para informar que solicitou o afastamento da juíza responsável por mandar prender o pastor da Assembleia de Deus,
Veja o vídeo. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. A igreja brasileira, nesta terça-feira passada, sofreu um pavoroso ataque de abuso de autoridade por parte de uma juíza de direito na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. A doutora Annelise Nogueira Reginato, num ato de fúria, mandou que policiais prendessem o pastor Natanael Diogo, lá das Assembleias de Deus, igreja da qual faço parte, juntamente com a missionária Rosinha, que estava cantando um louvor, por estarem realizando um culto ao ar livre próximo à residência da juíza, que de forma bruta e arbitrária ordenou que parassem o culto, abaixasse o volume do som. Nesse momento, o pastor citou a lei que ampara o direito de culto. Aí a juíza exclamou: "A lei aqui sou eu." Em vista disso, os pastores abaixaram o volume, mas visivelmente alterada, a juíza requisitou reforço policial e deu voz de prisão aos pastores, aos meus irmãos assembleianos. Isso me entristece demais. Eu destaco aqui, é claro, o constrangimento dos policiais com o tamanho disparate que pediram desculpa aos pastores por serem obrigados a cumprirem as ordens da juíza, ainda que fossem ordens absurdas. Irmãos, frente a tamanha perseguição religiosa, como deputado federal e pastor, eu quero aqui dizer a vocês que eu entrarei perante o Conselho Nacional de Magistratura com uma representação contra a juíza e vou pedir o afastamento da juíza Annelise Nogueira Reginato por abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Eu termino aqui me solidarizando com os irmãos da Assembleia de Deus de Coroatá, parabenizando vocês pela linda manifestação pacífica feita em favor dos irmãos que foram encarcerados. Eu quero aqui me solidarizar com a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, que emitiram uma nota oficial, e dizer a todos os maranhenses que Jesus ainda está no controle e o nosso país não é comunista. Estamos aqui em busca da liberdade. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.